não tenha medo. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vós na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Eu quero só lembrar aos irmãos que ontem nós lemos o capítulo 2, o versículo 19, 20 e o versículo 26. Falamos um pouquinho da história da influência negativa e corruptora da rainha Jezabel, do reino do norte e proliferando-se por todo o reino do sul e não só. E vimos que fim triste para ela, para o seu marido e para todos aqueles que se aliaram a eles para afastarem o povo de Deus da fidelidade aos seus mandamentos. E o final foi feliz para o servo do Senhor, Elias. Foi levado para o céu. Deus honrou a sua fidelidade de forma imediata. Mas quero vos surpreender, meus irmãos, que nem sempre a história de fidelidade a Deus vai terminar como terminou a de Elias. Nem sempre a história de fidelidade vai terminar como terminou a história de Jó, que no final Deus restituiu todos os bens que perdera. Às vezes, nós teremos que ser fiéis até a morte. Esse é o outro lado da fidelidade que gostaria de apresentar hoje para vós. E gostava de, por obséquio, ver projetado na tela o hino 523. O hino 523 do nosso hinário. Eu gostaria de colocar assim, bem no começo desse sermão, para ver o contraste maravilhoso que essa letra apresenta. 523. Envio a ti. A igreja poderia me ajudar a ler as primeiras letras desse hino, por favor? Vamos para a primeira estrofe. Envio a ti. A seguir, sem honras receber. A seguir, e a promessa de conforto. Contigo estou, terás o meu poder. Irmãos, eu não vou vos dar esse trabalho, porque hoje o pregador sou eu mesmo. Então vou vos poupar desse esforço. Mas eu quero resumir a ideia de que para cada tribulação, Deus tem uma promessa. Amém? Deus tem um conforto para cada tragédia que assola os seus servos. Você vai sofrer ingratidão e escárnio, mas estou contigo. Você terá o meu poder. Envio a ti aos corações que odeiam, aos olhos cegos daqueles que não querem ver. Mas vai com fervor do meu amor falar. Segue em frente. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Sabem, meus amigos, o texto que nós acabamos de ler, extraído do livro de Apocalipse, ele já transmitiu a ideia da mensagem de hoje. Hoje é bem diferente. Nós vamos mostrar o lado amargo da fidelidade. Uma mensagem dura, mas vale a pena. Vale a pena. Vamos refletir sobre o preço alto da fidelidade. O livro de Apocalipse é um livro que traz muitos enigmas, aparentemente. Sabem? Porque ele foi escrito num período de muita sensibilidade. No período em que o livro de Apocalipse foi escrito, estava governando o imperador Domiciano, que governou de 81 a 96 depois de Cristo. E ele era um imperador muito
nervoso. Ele era chateado. Aliás, ele queria proclamar-se um semideus. E a situação em que o livro de Apocalipse foi escrito não era favorável ao cristianismo. Era perigoso ser cristão naquela altura. Por isso Deus codificou a mensagem que por intermédio de João foi escrita às 7 igrejas da Ásia. Essa mensagem, essas cartas encerram mensagens pontuais, não só para aquele tempo imediato, mas para todas as gerações. Sabem, se Deus tivesse dado a João uma mensagem clara, essa mensagem não duraria nem por um minuto. Se João escrevesse, e olhem que João escreve algumas coisas são afrontas direitas, são apelos direitos ao próprio Império Romano. Então Deus diz, como eu preciso que essa mensagem chegue mais longe, você não vai falar de forma clara. Aliás, a própria simbologia, o próprio simbolismo no livro de Apocalipse, ele também tem o poder de ultrapassar barreiras. Barreiras culturais, barreiras linguísticas. Por isso é que hoje temos a bênção de degustar o livro de Apocalipse. Melhor do que o próprio João até. Porque a profecia que diz que nos últimos dias a ciência se multiplicaria, especialmente da compreensão da palavra de Deus. É por isso que a Daniel, Deus disse, olha, encerra isso, porque nos últimos dias haverão crânios que vão entender isso melhor do que você encerra. E hoje, a ciência do conhecimento da palavra de Deus aumentou sobremaneira. E podemos ver naquela simbologia, mensagem pontual, para aqueles principalmente que passam por aflições por causa do nome de Deus. Esmirna, a cidade, a igreja para a qual foi endereçada esta carta, esses 4 simples versículos, sabem? Quando você está em problemas, Deus não precisa dizer muito. Deus faz mais do que fala. Deus faz mais do que fala. É por isso que ele resume a sua mensagem para a igreja de Esmirna em 4 versículos apenas, porque Deus já está lá com eles. Contigo estou, terás o meu poder. Esmirna era uma cidade muito próspera, na atual Turquia, na altura na Ásia Menor. A cidade mais fiel, mais leal ao Império Romano. Sublinhem, atentem para a gravidade do fato. No ano 26 depois de Cristo, Esmirna ergueu um templo para adorar o imperador. Esmirna não queria dar bandeira. Se calhar podemos dizer que era a cidade mais bajuladora de todo o Império Romano. E todos os anos, sem falta, os habitantes eram obrigados a queimar incenso e a declarar, olá, César é Deus, César é Deus. E tem gente que se sente mesmo feliz quando massagiam o seu ego, né? César é Deus. E ele estava mesmo vaidoso com isso. Esmirna tornou-se assim o centro de muita idolatria. Os cristãos que permaneciam fiéis aos mandamentos de Deus e a fé em Jesus, que é o tema desse nosso congresso, chamados a ser fiéis aos mandamentos de Deus e a fé em Jesus, sofriam grandes agruras. Não era fácil ser cristão naquela altura, porque eles tinham que, por um lado, enfrentar a pressão política. A política não era naquela altura favorável ao cristianismo. Aliás, os judeus foram liberados. Eles poderiam sim prestar o seu culto, mas os cristãos não, porque o cristianismo era uma ameaça.
E eles eram acusados de hereges, de incendiários. Esses pregam que um dia o mundo vai queimar. Então não são dignos de terem seus cultos normais aqui, imperador. Até os próprios judeus combatiam os cristãos. Era pressão política, pressão social, pressão econômica, porque não podiam comprar nem vender. E era a pressão social. As pessoas não suportavam, elas foram contagiadas em odiar o cristianismo. Bem, lá estavam os fiéis cristãos de Esmirna. Não é por acaso que Esmirna e Filadélfia são as únicas igrejas que não recebem nenhuma reprovação. Porque Deus só vê uma fé viva e ativa, firmada no Senhor. É o hino que começamos com ele, o nosso culto. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. E quando confiamos em Jesus, a Bíblia diz que nos tornamos como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece firme, inabalável para sempre. O apóstolo João, ao escrever para Esmirna, ele mostrou claramente que afinal a voz do povo nem sempre é a voz de Deus. A voz do povo nem sempre é a voz de Deus. Foi a voz do povo que levou Jesus a ser crucificado. Foi a voz do povo que levou profetas ao calabouço. Nem sempre a voz do povo será a voz de Deus. Aliás, Deus pode usar qualquer um que Ele quiser. Pode usar um cidadão comum, pode usar um rei, pode usar qualquer um. Tomemos cuidado em achar que as vozes sonantes do povo sempre refletem a vontade de Deus. É arriscado. Nós somos falhos, somos pecadores. Se os que nos dirigem buscassem só a vontade de Deus, já estaria bom, já estaríamos seguros. Se buscássemos juntos a fidelidade a Deus, como estamos fazendo essa manhã, é abençoada esta nação. Mas César, Domiciano e outros não viram para essa vantagem. João é aquele discípulo amado que se deitava no colo de Jesus. Aquele que aprendeu ricas lições sobre o amor. Na verdade, em toda a Bíblia Sagrada, não existe nenhum autor que terá escrito mais sobre amor do que João. Mas nesse instante, ele é obrigado a escrever sobre perseguição, aflições, tragédia e terrível amargura do povo de Deus. Não era típico da literatura de João. Mas sabem, meus amigos, João sabia muito bem o que estava a escrever. E eu quero lhe dizer, não existe ninguém melhor para te aconselhar do que aquele que passou pela mesma aflição. João, naquela altura, já havia experimentado o caldeirão de azeite quente, donde Deus lhe livrou. Ele já havia experimentado perseguição, açoites. Ele nessa altura estava na ilha de Pátimos. E a ilha de Pátimos é uma ilha aberta. Haviam ali alguns lugares de esconderijo onde eles ficavam. Os presos, os condenados ficavam ali. E não tinham nem agasalho suficiente. A comida lhes era dada às gotas. A água era escassa. João era velho. E tinha que fazer de uma pedra o seu travesseiro. E ele ainda tem forças para confortar a igreja de Esmirna. Ele diz no capítulo 1, versículo 9: companheiro sou vosso nas aflições por causa do testemunho de Jesus. Há causas pelas quais vale a pena sofrer. Amém?
a causas. Ele disse, eu estou aqui, mas tenho uma razão para estar aqui a padecer. É pelo testemunho de Jesus, aquele que me amou primeiro e por mim se entregou no madeiro. João sabia do que estava escrevendo, ele sabia do que estava falando, estava encorajando os seus irmãos de Esmirna, no momento em que ele mesmo estava pagando na sua carne o alto preço da fidelidade aos mandamentos de Deus. Ele era a pessoa certa. Sabem, nesse texto, se voltarmos um pouquinho mais, no versículo 8, diz assim: a carta de Deus ao anjo da igreja em Esmirna. Olhem para as palavras seguintes. Estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Ou seja, essas palavras que João endereçou à igreja de Esmirna foram dadas por Jesus. E Jesus é outro também que tem credenciais suficientes para falar de sofrimento. Quando Jesus diz no livro de João, capítulo 6, versículo 33, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu passei por ali. Eu não estou inocente dos vossos sofrimentos. Eu passei pela terra, fui perseguido, eu sofri. Tenham bom ânimo. Ao anjo da igreja em Esmirna, fala aquele que é o primeiro e o último. No capítulo de sofrimento, ninguém suportou tamanha agrura e afronta do que o próprio Jesus. Sabem, Jesus, ele apresenta as suas credenciais antes de nos confortar. Ele diz assim: sou eu, aquele que esteve morto e reviveu. Isso acontece também no capítulo 20 de Êxodo, versículo 1, quando ele diz assim: eu sou o Senhor teu Deus que te tirou do Egito, da casa. Portanto, depois de Deus se apresentar, ele agora cobra a responsabilidade, ele cobra a fidelidade aos seus mandamentos. Eu sou o Senhor teu Deus, portanto, não tenha outro Deus além de mim. Não faça para ti imagens de escultura. A verdadeira fé, meus irmãos, não é de olhos fechados. Primeiro enxergar a quem você está a seguir. Eu, porém, fiz do Altíssimo a minha morada e do Senhor o meu escudo. Sabem, irmãos, identifique bem por qual razão você se estressa. É por algo passageiro? E sabem, aqui Jesus está mostrando, ele está mostrando que ele acompanha as nossas aflições. Ele sofre conosco quando nós estamos em sofrimento. Ele chora conosco quando nós estamos em choros. E ali aparece a ideia da justificação pela fé. Por quê? Porque Deus primeiro salva, depois pede que nós cumpramos a sua lei. Não é a lei de Deus que nos salva, é a sua graça imerecida. Ele diz assim: do cativeiro te tirei com a minha poderosa mão. Isso foi de graça. Mas para que não voltes a servir o pecado como escravo, não tenha outros deuses diante de mim. Está aqui clara a justificação pela graça. A lei tem seu papel na tua vida. Não precisa afastar-se da lei só por causa da graça. E diz o livro de Romanos capítulo 3, versículo 31. Anulamos, pois, a lei pela fé de forma nenhuma. Pelo contrário, confirmamos a lei. Nós confirmamos a lei pela graça. É por isso que esse Jesus, ele tem autoridade para falar sobre o que é fé e o que é graça. Quando nesse mundo andou,
como pequenininho, a sua mãe estava procurando por um lugar onde ele pudesse nascer e não fizesse tanto frio e não fosse tanto incômodo. Ela batia a primeira porta e dizia: olha, esse aqui pode ser o teu Salvador. Você não tem prazer de vê-lo a nascer na tua cama? E fechavam-lhe a porta. A Bíblia diz que veio para o que era seu, João 1, versículo 11, mas os seus não receberam. Foi nascer lá no estábulo. Jesus começou sua vida com rejeição. E ele sabe o que está falando aqui. Ele diz assim: eu sou aquele que começou o sofrimento e terminou. E quando Jesus tentou implementar o projeto maravilhoso da salvação, lá no Getsemane, pesava sobre ele os pecados passados, pecados presentes e pecados futuros. A Bíblia diz que bolhas de sangue jorravam no seu rosto. E ele disse assim: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Todavia, não seja feita a minha. Jesus era fiel à vontade do Pai Celestial. Não seja feita a minha vontade. Mesmo com esse sofrimento que pesa sobre mim, faça-se a tua vontade, Senhor. Você desistiu da vontade de Deus quando o sofrimento apertou? Paulo diz que a verdadeira fé se aperfeiçoa no momento de aflições. E foi então que Jesus seguiu em frente. E no capítulo 18 de João, você encontra que ele estava sendo interrogado. E quando interrogaram-no acerca dos seus discípulos, disseram: os seus discípulos são mal educados, são terríveis, esses são teimosos. Ele disse: perguntem a eles mesmos se eu lhes ensinei a subversão. Perguntem e ele vos vai responder. E de repente apareceu um soldado que deu uma chapada em Jesus. E é a primeira vez que Jesus reclamou chapada. Ele disse assim: olha, eu fiz que? Me feres por quê? Esse irmão abonou-me uma chapada. Me feres por quê? Sabem, depois dali ele foi passando de interrogatório para interrogatório. E do lugar onde ele foi oficialmente julgado para o lugar onde foi crucificado, o lugar chamado Caveira ou Calvário, eram 2 quilômetros. E durante essa trajetória, os soldados autorizaram que quem tivesse saliva a mais na boca cuspisse no rosto de Jesus. Quem tivesse vontade de atirar pedra, atirasse no corpo de quem? De Jesus. Fiquem à vontade. E os soldados romanos eram especialistas em castigar. E eles, nos seus chicotes que açoitavam com ele, tinha anzóis, tinha conchas nas extremidades. E quando pousassem nas costas de Jesus, rasgavam a sua carne. E Jesus estava sangrando em tudo que era canto do corpo. E ele sentiu sede e disse assim: por favor, deem-me algo para beber. E em vez de água deram-lhe o quê? Vinagre. O Criador dos rios e dos mares não tem nenhuma garrafa d'água para beber. E deram-lhe vinagre com papel higiênico público daquela altura. Jesus toma a cruz que era mais pesada do que ele, porque era a cruz que foi feita para Barrabás, e Barrabás fisicamente era mais alto, mais forte do que Jesus, e Jesus agoniza no caminho para o Calvário. E sabem, a Bíblia diz que os anjos, a Ellen White comentando o texto bíblico, diz que os anjos estavam prontos, só esperavam o sinal do Pai. Vamos matar. É como? É orar. E disseram: larga isso. Largue. Deixa ir até o fim. Porque às vezes ser fiel a mim é difícil. Pode levar-te à morte. Mas as recompensas são eternas. Jesus prosseguiu. A Bíblia diz que a Ellen White, continuando, diz que os anjos depuseram suas coroas e choraram.
E alguns dizem que foi talvez por isso que terá chovido naquele dia. O céu escureceu, o próprio sol não queria ver o Salvador a padecer, se escondeu. Houve escuridão naquele dia e Jesus é suspenso entre o céu e a terra. E ele diz assim: está consumado. Está consumado. Esse está consumado eu entendo de outra forma. Eu entendo que Jesus estava dizendo assim: isso custou a vida do próprio Criador. Fica longe do pecado. A graça não foi feita para libertinagem. É por isso que ele, no capítulo 14, versículo 15 de João, ele diz: se vocês realmente me amam, façam o quê? Guardem os meus mandamentos. Então, qual é a dificuldade de entendermos isso? Qual é a dificuldade de entendermos que esse Jesus nos ama tanto que quer nos ver seguro ao nos orientar a guardar a sua lei? Sabem, meus irmãos e amigos, a salvação é pela graça, mas a lei de Deus nos faz permanecer neste caminho. Amém? O coral passou-nos uma mensagem maravilhosa. Eu então obedecerei à lei do Senhor, porque tenho prazer nisso. Ela me guarda do mal e me traz paz. E sabem, quando você se predispõe a guardar a lei de Deus, você é perseguido. Apocalipse 12, versículo 17 diz assim: irou-se o dragão contra a mulher e foi fazer guerra. Contra quem? Aqueles guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E isso não é uma questão denominacional, não é por aí. Alguns dizem: não, os tais adventistas mal guardam a lei. Alô? Mal guardam a tal lei. E há adventistas que no céu, se cada um tivesse um pote, onde cada sábado que você guarda mesmo bem, metesse lá uma pedrinha branca, há pessoas que ainda o pote dele está vazio. O tá sábado mesmo estão a desconseguir. É por isso que a visão aqui de Apocalipse é a igreja invisível de Deus. Todos aqueles que em qualquer denominação se predispõem a obedecer à lei de Deus sofrerão a ira do dragão. É você parte dessa igreja que está disposto a ser fiel, não importa o preço a ser pago? Essa lei de Deus, que na igreja falam muito, e eu não suporto isso, não suporto gente que se mete na vida dos outros. Eu vou sair dessa igreja. Você era uma jovem fervorosa, já deu muito para Deus, mas foi cedendo na guarda do sábado, foi cedendo na roupa extravagante, e você agora está irreconhecível. Volte enquanto você tem brilho. Não dê a carne para Satanás e os ossos para Jesus. Se um jovem, um cavalheiro chegou com falsas esperanças a você e te iludiu, chora mesmo no coral, chora mesmo com trauto, que não se afaste de Deus. Não se afaste de Deus. Chora ou entra no coral. Ainda chegou outro aí, parece que as inscrições estão abertas, mas não saia, não se afaste de Deus. Talvez em algum momento você viu que apesar da tua fé, da tua justiça e da tua fidelidade a Deus, fazendo morrer o próprio eu e trabalhando para Deus, as pessoas não viram isso. Eu preguei numa das igrejas em Benguela e há uma mulher que disse assim: pastor, se você perguntar nessa igreja, todos só sabem que eu sou bruxa.
Mas pastor, quero lhe confessar uma coisa. Eu aguardo o meu Deus, que vai provar para todos que eu sempre fui fiel a Ele. Mataram no deserto quente a reputação daquela mulher. E ela ainda assim continua fiel a Deus. Ela diz, eu não... Falam muito. E Ellen White, no livro Testemunhos Seletos, volume 1, página 44, ela diz assim: eu vi que a alma de alguns pobres adoradores se limita apenas em olhar para o que o outro vestiu, em olhar para a vida dos outros. Eles emagrecem por causa disso. E o texto continua dizendo que o favor que Deus lhes fará é não entrarem no céu. Porque se eles entrassem, encontrariam defeitos até no próprio Jesus. Eles vão olhar, mas isso não tem muita glória. Isso é muito brilho. Então, fica só, mano. Lá no céu queremos ficar à vontade. Você acaba mesmo já de nos atrapalhar aqui. Sabem, meus irmãos, a nossa reputação morre. Há pessoas na igreja que eles dão uma quantia significativa dos seus bens para a igreja. E de repente, ele tem em vista o avanço da obra, de repente é confundido. Olha, esse assim quer ficar nos holofotes. Você viu que o teu sacrifício não foi bem entendido, não foi bem interpretado. Sabe, siga adiante. Você faz para Deus, já não faz para ninguém. Continue. Ser fiel até a morte. E a Bíblia diz, se vocês não conseguem enfrentar os problemas que andam a pé, como é que enfrentareis os problemas que andam de cavalo? O que vem à frente, meus irmãos, é terrível. Você viu em algum momento Satanás apontar as armas mais poderosas para você? Seu filho, seu pai, sua mãe, seu marido ficou doente. E as pessoas sugeriram que você fosse num lugar não muito confortável para a tua fé. E você disse não, eu decidi ser fiel aos mandamentos de quem? De Jesus. E você cantou alguns hinos do inário. Você disse fé é o quê? Fé é a vitória. Você cantou o hino do grande comandante. Grande comandante, Cristo nos será. E em um mundo esse hino cuia, meus irmãos. Ele diz assim, lá Yesu tu caiula muele. Você estava confiando com Jesus, havemos mesmo de quê? De ganhar. Isso a vitória é mesmo certa. Você cantou Jesus é melhor do que ouros e bens. Jesus é melhor. Eu já não vou me misturar com esses falsos deuses. Eu sou fiel aos mandamentos de Deus. E de repente, você vê que a mulher está aí mesmo. A mulher está aí. O filho está mesmo a morrer. Mais uma vez, essa fórmula chamada Deus não funcionou. Não funcionou. E você morreu no deserto quente de uma perda irreparável. Deixou sequelas no teu coração. E você chora até hoje. E você diz assim, se confiar em Deus é para sofrer assim. Não só a dor, mas a vergonha de eu ter acreditado e Deus não me ter ouvido. Eu desisto desse Deus. Há pastores que trabalham de verdade. Eu conheço pastores que estão lá nas zonas recônditas. Eles trabalham arduamente. Eles gastam-se realmente pelo Evangelho. Eles dão tudo de si, sacrificam tudo que têm. E como lá não tem câmeras como essas, às vezes ninguém vê. Às vezes não tem estrada. O primeiro erro que ele comete, na tal reunião, às vezes ninguém lhe defende. É rebelde, o rapaz é rebelde. Esse rapaz é que é rebelde. Você já está ainda
É rebelde esse rapaz. Todo mundo concordando mesmo que o rapaz não trabalha. É rebelde às vezes. Não é o meu caso. Eu sou muito bem tratado. Sou muito amado. Mas sabem, irmãos, eu posso ver o quanto isso dói. É por isso que nessa obra é melhor trabalhar para quem? É melhor trabalhar para Deus. Se você corre pelos homens, você vai se estressar, vai se frustrar. Morre lá. Prega, visite, mas morra com honras. Morra abençoando as pessoas. O Senhor saberá te galardoar. Sabem, meus irmãos, nesse momento, eu gostaria de fazer um apelo para a igreja. Para aqueles que estão dispostos a fazer do Senhor Deus o primeiro e único a morar no trono do seu viver. Os arautos cantaram que se ele não for o primeiro, então não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o teu companheiro, motivo do teu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Haverá alguém que quer renovar suas forças na presença do Senhor. O que vem em frente é difícil. O Senhor diz assim: ó Esmirna, o que passaste é pouco, vocês ainda vão sofrer muita coisa, mas não tenha medo. Você quer vir abastecer as suas energias espirituais para enfrentar o que vem adiante e dizer assim: eu estou seguindo a Jesus Cristo, mesmo que me deixarem os pais e amigos atrás, não volto nunca mais. Assim como os patriarcas, Moisés enfrentou o deserto e o desprezo do povo. Morreu no deserto quente, sem entrar à terra prometida, e o Senhor lhe disse: eu te dou a coroa da vida. Moisés hoje está no céu. É céu que estamos falando, meus irmãos. E você, que já se afastou de Deus, você pode recomeçar aqui. Ainda refaça a tua fé diante de Jesus. Renove as tuas forças. Os que esperam no Senhor correm e não fazem quê? Não se cansam. Caminham e não se fatigam. E conseguem ir muito mais além. Venha, chore aqui em frente. Chore aqui por todos os desprezos, mas não saia da igreja. Venha aqui, vamos chorar juntos aos pés de Cristo. Você pode se levantar e vir caminhando. Pode se levantar e vir caminhando. O pastor dessa igreja vai orar por você.